Olá, vamos a mais uma aula de grego. Hoje iremos trabalhar acentuação e pontuação. E também iremos trabalhar um texto para identificarmos essas acentuações e pontuações na língua grega. Lembrando que acentos e pontuação eles são algo recente na língua grega. Isto é, os primeiros escritores do Novo Testamento que escreveram o texto grego, o texto sagrado, o texto grego, eles não tinham o conhecimento ou não havia naquele momento pontuação e acentuação nos textos. Outro detalhe também é que os textos eles eram escritos juntos, né? Não havia separação de palavras. Imagine aí o trabalho que os tradutores, né, e os exegetas, né, tiveram para trabalhar com os textos antigos do Novo Testamento. Todo o processo de crítica textual foi necessário aí e é necessário ainda hoje para desmistificar e melhor trabalhar esses textos, fazendo então essa ponte entre os textos do primeiro século e os textos mais recentes do Novo Testamento, que já se utilizavam desses recursos, né, da acentuação e da pontuação, né, como um recurso para facilitar a leitura e a transmissão do texto, né, do Novo Testamento, especificamente aqui está falando. Então vamos lá às acentuações. Ok, nós temos então os acentos. Temos aí o acento agudo. Deixa eu voltar aqui. Temos o acento agudo. Deixa eu... Ok, acento agudo. Aqui nós temos a letra alfa, só para nível de referência, né? Alfa com acento agudo aí em cima. Certo? Isso aqui numa letra minúscula, acima. Numa letra maiúscula, no início de uma palavra, o acento vai aparecer na frente da palavra, né? Ao lado dela aqui à frente, né? Não em cima, como no caso das minúsculas. Ok. Então, a função dos acentos é identificar a sílaba tônica, né? Esse é um dos pontos principais para a situação, identificar a sílaba tônica, certo? Os acentos agudos e grave, nós vamos ver agora, aliás, o acento agudo, né, o grave já é outra questão. O acento agudo pode cair na última, penúltima ou antepenúltima sílabas, certo? O acento grave somente na última sílaba e o acento circunflexo nas duas últimas sílabas que ele pode cair, ok? Mas isso aí já é uma questão para outros encontros. Então, o acento circunflexo grave, ele substitui o acento agudo quando a palavra tem o acento na sua última sílaba. Então, quando o acento está na última sílaba e não vem seguido por uma pontuação, por um ponto, uma vírgula ou um ponto medial, certo? Então, aquela palavra que na sua última sílaba tem um acento agudo, quando não é seguido por uma pontuação, então aquele acento agudo torna-se um acento grave. Nós vamos ver isso à frente. E nós temos o acento circunflexo. O acento circunflexo, na grafia aí, nas fontes, ele aparece de diversas formas, né? Ele pode aparecer, como nós estamos vendo aqui, na forma de um ubíqua, né? Nessa forma, ou nessa forma, e talvez algo parecido com o nosso circunflexo, né? São possibilidades aí de acontecer, né, a forma do circunflexo, mas isso aí não altera em nada, são apenas questões de grafia mesmo, certo? E nós temos então agora alguns outros sinais no texto grego, além dos acentos, né, que são o acento agudo, grave e circunflexo. Nós temos outros sinais. Temos a chamada aspiração ou espírito, né? O espírito.
temos a aspiração áspera e a aspiração branda. Na aspiração áspera, lembrando que essa aspiração ela vai aparecer sempre no início de uma palavra que inicia com vogal, ok? Toda palavra iniciada com vogal ela vai ter um espírito, seja ele áspero ou brando, ok? Então vamos aqui só o artigo RO, aqui um ômicron, certo? Não está aparecendo não, mas aqui eu vou colocar o espírito áspero, ok? Que é esse sinal aí. Na transliteração, se eu for transliterar essa palavra, eu vou colocar um H à frente do O, ok? Então ficar RO. Se aqui fosse um espírito brando, certo? Espírito brando, então na transliteração seria O, ok? Então toda palavra, toda vogal, palavra iniciada com vogal, ela vai ter um espírito áspero ou espírito brando. No espírito áspero nós temos alteração no som aqui, que na transliteração vai ser identificado pela consoante H e o som será um som aspirado, RO. Por exemplo, aqui a palavra rios, que é filho, tem aqui um espírito áspero. Ok. Quando a palavra ela é iniciada por um ditongo, no caso aqui de rios, então o acento e a aspiração vão cair sempre na segunda vogal, ok? Então por isso que a aspiração está aqui na segunda vogal, no iota, rios. Ok, então vamos lá. Então temos aqui mais outros sinais, né? Temos que o trema, nós falamos disso quando falamos sobre os ditongos. Então o trema ele vai indicar que duas vogais juntas não se constituem num ditongo, no caso aqui da palavra Isaías, certo? Então esse alfa e esse iota aqui juntos não são um ditongo, no caso o ditongo aí, eles são separados, ok? Então essa é a função do ditongo. Temos aqui um outro sinal que é o apóstrofo. O apóstrofo ele se parece muito com a aspiração branda, né? Mas é facilmente identificado porque ele não vai aparecer no início de uma palavra, certo? Mas no final. Vamos ver aqui. Aqui nós temos a preposição de a e o pronome pessoal ao tu, ele, através dele, por meio dele, ok? Preposição por meio de, através de, e pronome ele ou dele, por meio dele, através dele, certo? Vejam aqui que essas duas palavras, né, a preposição termina com a vogal e o pronome começa com a vogal, ok? Nesse caso aqui, no apóstrofo, há uma supressão da vogal final, certo? Da vogal final. E as duas palavras, então, elas continuam separadas, porém, a preposição aqui, ela perdeu a sua vogal final e ela é lida junto com a palavra que segue. No caso aqui, de alto, ok? Então, e aqui o sinalzinho, o apóstrofo, para indicar a supressão dessa vogal. Ok, vamos lá. O próximo sinal é o coronis, certo? E aqui acontece a crase, certo? E a crase aqui tem aqui duas palavras, cai e a palavra ean. A palavra cai é uma conjunção e mais também, e ean é se, né? Essa condicional se e se, ok? Então nesse caso aqui
né? Nós temos a fusão de duas palavras que formando uma palavra só, ok? Então, cai mais ean, can, e o sinal aqui, em cima, né, é o corones, ok? Então, esses são os acentos. Vamos agora para um texto para vermos aí, né, essa acentuação. Ok. Então temos aqui um texto do Evangelho de João, capítulo 10, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui. En narque, en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ok. Então temos aqui uma preposição, né? En. E aqui nós temos o apóstrofo, como nós falamos lá no início. No início de uma palavra iniciada com vogal, temos aí um apóstrofo. E aqui está iniciando uma frase, né? Então começa com letra maiúscula, o epsilon maiúsculo, e o apóstrofo aparece aqui então à frente do epsilon. Diferentemente aqui de arque, que aparece em cima, acima da vogal alfa, arque. Ok? Aqui nós temos o circunflexo. Aqui nós temos um verbo, né? O verbo ser, era. Nós temos aqui a aspiração em cima do eta. E acima da aspiração temos o circunflexo, ok? Então, o circunflexo ele vai aparecer em cima do espírito ou da aspiração, certo? Se fosse aqui um outro acento, o agudo ou o agudo, no caso, ele apareceria aqui atrás da aspiração, ok? Atrás da aspiração. Então aqui nós temos o espírito áspero. Então aqui Ró, que eu falei lá no exemplo. Aqui nós temos o acento agudo, logos. Aqui, vocês estão vendo aqui, que é o acento grave, ok? Então lá no dicionário, quando vocês procurarem essa palavra, ela vai estar com acento agudo, virado para lá, certo? Mas quando essa palavra ela não vem seguida aqui por uma pontuação, então ela vai se transformar no acento grave, ok? Ok, aqui a mesma coisa, o pros, acento grave. Aqui também, né? Teon, o tom. E aqui o teon, ele vem seguido por uma vírgula. Então, ele permanece aqui um acento grave. Mas se aqui não tivesse um acento ou uma pontuação, como nesse caso aqui, theos, que aqui é a mesma palavra, né? Deus, aqui está no caso acusativo, aqui está no caso dominativo, certo? Aqui está no agudo, e aqui está no grave, certo? Aqui não tem uma pontuação, certo? Então permanece ou fica grave. Aqui, como tem uma pontuação, agudo, certo? Ok. Passar aqui, tá, certo. Aqui nós temos a pontuação, né? Já vimos ali alguns pontos, né? Aqui é o ponto final, que é o semelhante na língua portuguesa, né? Que é um ponto final, ponto de continuação, ponto e a vírgula, que é vírgula também no grego. O ponto alto, que é um ponto acima da linha,
ele pode representar dois pontos, ponto e vírgula ou uma exclamação. E o ponto e vírgula no grego, ele representa um ponto de interrogação. Ok? Então, voltando aqui lá para o nosso texto. Show. Voltando aqui para o texto grego. Nós temos aqui a vírgula e o ponto final. Ok? Então, ficaremos por aqui. Até o nosso próximo encontro.